Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará o prazer de nos assistir. Nós agradecemos infinitamente essa oportunidade de estarmos juntos neste momento para a realização de mais um estudo do grupo Tempo de Despertar o Ser. Bom, vamos iniciar então, dando continuidade, né, a esse tema tão importante, que é o último item do capítulo 10, aonde a gente está trabalhando o papel da consciência desperta a autoiluminação. É praticamente uma revisão em cada parágrafo de toda a obra, né? Sebastião sintetizou aqui, porque quando a gente pensa em autoiluminação, a gente já vem com várias mensagens que a gente já vem estudando há um tempo, né? Sede perfeitos como o vosso Pai o é, né? E sabendo e entendendo que talvez essa tradução não é bem assim, porque o Pai que estás no céu, o Pai que a gente se referenda, que é Deus, né? É impossível alcançá-lo, mas a gente tem essa habilidade de melhorar, né? Então, ele nos criou com a potencialidade de sermos seres melhores a cada dia. E iluminar-se, né, vai estar relacionado exatamente a isso, da gente buscar o que há de melhor em nosso ser, em nossa alma. Nós estamos na página 369 para aqueles que têm o livro, né? No item O Papel da Consciência Desperta Autoiluminação, e ali é no parágrafo C, a conduta. Quero perguntar, dona Miriam, você consegue ler para nós? Sim. Então, tá bom. Se a conduta contraria a proposta que acabamos de mencionar, as recomendações de Chico Xavier podem servir de estímulo encorajador para a execução de ações preventivas dos conflitos tormentosos. Se adquirimos complexo de culpa, nós estamos criando cadeias que nos aprisionam a processos de vida interior e vamos emitir de nós mesmos irradiações perturbadoras, suscetíveis de criar muita luta, muito conflito naqueles quem nos aproximamos, porque criamos estes conflitos em nós mesmos. Faz-se imprescindível o conhecimento pormenorizado dos agentes causadores das perturbações íntimas, objetivando a transformação das grandes grades que nos aprisiona nos acabouços mentais em luzes clarificadoras para os caminhos futuros. Há forças do adversários internos se enfraquecerão ante o trabalho intensivo de esclarecimento e moralização dos conteúdos vigentes na consciência torturada. Allan Kardec afirmou: o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Para curar alguém da obsessão externa, segundo ele, bastaria que o indivíduo assediado se tornasse mais forte moralmente do que o obsessor. Os maus pendores são, para nós, piores que os maus espíritos, porque são esses pendores que os atraem, como a corrupção atrai as aves de rapina. Joana de Ângeles complementa a terapeuta mais poderosa contra obsessões e desgraças é o amor.
pela vivência da caridade, da renúncia e da autossublimação. Allan Kardec preconizou na Revista Espírita de dezembro de 1862 que, em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios para se melhorar são os únicos meios de afastar os maus espíritos. André Luiz profetiza: apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Percebemos, sem maiores dificuldades, que a causa e a cura de todas as enfermidades psicofísicas e espirituais se encontram radicadas no íntimo do próprio espírito. A veneranda benfeitora acrescenta em autodescobrimento uma busca interior. As doenças resultam do uso inadequado das energias da inconsciência do ser em relação à vida e à sua finalidade. E Allan Kardec é fato incontestável a ação fisiológica do indivíduo a indivíduo, com ou sem contato. O uso inadequado das energias gera doenças de variada ordem. Consequentemente, o campo vibracional perturbado interfere no equilíbrio e cria, por afinidade, o mecanismo das parcerias desditosas. Portanto, não são as mentes externas que perturbam a interna. Ao contrário, a mente interna, por sua conduta em desalinho ante as leis de harmonia, gera o campo de atração facilitador das influências externas. O maior restaurador de forças é a consciência reta que acerena as emoções. Vamos parar aí, né? Que já deu. Temos muita coisa aqui já para comentarmos. Creio que, né, recapitulando um pouquinho o que já estudamos para trás aqui, a mensagem de Allan Kardec, André Luiz, né, que o mal a ser domado é ainda o que existe em nós, então, continuando nessa perspectiva, né, então, vem buscando aqui, Sebastião Camargo, elucidar um pouco mais sobre isso, né, então, quando a gente não é coerente com a nossa conduta, com aquilo que realmente queremos fazer e nos propomos, né, é aonde a gente vai gerar complexos de culpas. E até eu vou me arriscar aqui, Sebastião, e você nos esclarece nesse sentido, que grande parte das nossas perturbações, principalmente eu que convivo, né, com uma médium muito forte e que é da lei seca ainda, olho por olho, dente por dente, né, ela carrega em si essa questão de que para evoluir tem que sofrer. Então, ela não é consciente essa frase, mas ela se apegou a isso, né? Então, o que não vem pelo amor vem pela dor. E aí a dor é constante, né? A dor é constante na sua vida. Então, aqui você falou uma frase muito interessante, né? Da situação de que nós precisamos, né, trabalhar com o objetivo de nos transformarmos, né? Das grades que nos aprisionam, nos arcabouços mentais, em luzes clarificadoras para os caminhos futuros, que é o que mais ou menos o que nós começamos a falar, né, no início, dessa prisão
que nós adentramos, não sei se consciente ou não, eu considero por ignorância, que era um caminho apontado, e o espírito ali, na sua, entre aspas, inocência, mas vou colocar ignorante mesmo, né? Ele se deixou manipular muito tempo, acreditando em diversas crenças, não questionando nada, né? É incrível que quando a gente lê Allan Kardec, ele começa com perguntas, exatamente mostrando para nós que a revolução acontece quando você começa a questionar-se, né? Questionar, analisar, observar, né? E aí você vai lentamente aprendendo um pouco mais, porque aqui ele fala, né, que das questões de consciências torturadas, que essa questão torturante às vezes são crenças que hoje estamos trabalhando muito, a questão de crenças limitantes, né? Então, às vezes eu fico até questionando, falo, o que será, né? Tanta crença limitante, é isso mesmo que amarra meu processo? Né? Então, aqui vem a clareza de que nós temos que trabalhar em nós, né? Os maus pendores. Mas aí eu tenho que analisar o que me leva a esse mal pendor, né? Por que que eu ainda tenho hábitos que me prejudicam, né? Como que eu posso trabalhar em mim para me libertar desse auto-obsessor, né? E a maioria das obsessões que a gente trata dentro da casa espírita é claramente, né, observando essas questões que existem nas pessoas que ali buscam o tratamento. A gente cansa de falar, de esclarecer, né? E essa questão que a gente fala, 99,9% do tratamento é seu, né? Nós vamos fazer 0,01% e olha lá, porque se você não permitir também, os nossos fluidos batem e é como a água em pato. Então, para a gente poder fazer esse movimento, é muito interno, e aqui ele vem chamando a atenção, né, Sebastião, com vários autores, trazendo para nós, né, que esse esforço sério nosso de nos melhorarmos continuamente é o único meio da gente poder estar, entre aspas, blindado, né, aos espíritos menos esclarecidos que ainda trabalham na corrente do mal, né? Então, não é que não existem, eles existem e pode ter sido eu e você no passado. Não sei se ainda eu ajo desta forma, né? Mas hoje eu estou tentando melhorar. Então, a gente vem vendo, né, essas situações tão importantes que dentro da casa espírita, meus irmãos, a gente observa como ainda as pessoas estão sofrendo desse mal, né? E quando a gente fala que a auto-obsessão, eu não sei se elas entendem, né? Se compreendem como tal, né? Que a questão da obsessão está realmente relacionado a isso, né? Então, vou deixar Sebastião falar, senão eu vou comentar tudo que está aqui, mas eu não completo, né? Sebastião, me ajude aí. Eu vou começar falando alguma coisa. Você está com o Evangelho segundo o Espiritismo aí próximo de você? Então, lê o item 26 do capítulo 5. Só o primeiro parágrafo é o suficiente. Item 26 do capítulo 26. 5. Tá, já estou no capítulo 5, só esqueci o... Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espírito entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação.
Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Tá bom até aí? Ótima reflexão. Isso. Pedir para a nossa médium ler isso aí e decorar. Aqui, quando você leu, não sei se na sua está assim, àquele que afoga salvar, isso você leu. Aquele que tem um espinho cravado, retirá-lo. Ele fala que Deus nos deu a inteligência para isso. Então, a prova vem como consequência de um passado recente ou remoto, ou os vestibulares para ver como nós nos saímos. Como que eu vou resolver aquela situação para servir de exemplo para a multidão dolorida que está à minha volta? Aí, se eu aceito a situação porque eu não entendi uma palavrinha que é muito confundida, chamada karma. Tira o R e põe o L. O que nós precisamos é calma. Mas o teste que está vindo diz que Deus não envia provas para quem não tem condição de solucioná-las. Tanto que, se observarmos bem concentrado ou bem sensível à mensagem ou receptivo a ela, Jesus, o Cristo de Deus, se deixou crucificar para salvar a humanidade? Porque é muito claro, estava lá Barrabás, que tinha cometido vários delitos, e ele, Pilatos, disse que não tinha nada nesse homem que o condenasse. E pediu para a multidão, falou, eu lavo minhas mãos, eu não vou me meter nessa confusão, que é de vocês. Então, é esse o que fazemos com ele. Esse é inocente, e esse aqui, culpado. Então, quem a gente solta na dita Páscoa? Solta Barrabás e crucifique o Cristo. Por quê? Porque o Cristo representa a mensagem que muitas vezes não queremos ouvir. Então, eu prefiro crucificar o mensageiro para que a mensagem não chegue a mim ou para que eu não tenha que ler a mensagem. Então, quando vamos analisando os mecanismos da dor, e basta dizer para essa médium também, Adriana, ler pelo menos um capítulo da obra Ação e Reação de André Luiz, Sanções e Auxílios. Lá está muito claro, e colocamos aqui também no nosso livro, que nós podemos até nascer com zonas propícias à eclosão de vírus e bactérias e gerar várias enfermidades por desrespeito às leis. Mas nascemos também com todos os antídotos, todos os anticorpos para superar qualquer situação e transcender, e ainda com recursos para aumentar esse patrimônio, que é a oração, a meditação, o trabalho no bem. Ele termina dizendo que o verdadeiro antídoto contra o mal é o bem. E em Missionários da Luz, antes desta obra, ele já havia dito, por mais asfixiante que seja a situação, nós trazemos luzes interiores para sair dela. Então, aceitar a situação sem transcendê-la, isso não é evolução.
Porque se observarmos a leitura da semana passada, eu até peço para que você leia de novo a citação do Espírito Carlos, essa logo acima aí na página 369, a primeira. Uma grande caridade. Ah, tá. Eu já estava lá no início. Uma grande caridade é feita pelo mestre aos seus discípulos, preparando-os para o mestrado. A beneficência maior é aquela que prepara o faminto para ganhar o seu próprio pão, o sedento a procurar a sua própria água, o nu a adquirir a sua própria roupa e o enfermo a curar a si mesmo, sem que o orgulho e a vaidade, o egoísmo e a prepotência brutalizem essa libertação. Essa citação é maravilhosa. Nos faz repensar tudo. Com certeza. Então, lá atrás, quando Kardec narra a caridade é a alma do Espiritismo. E fora dela, não há salvação, segundo Paulo. E quando nós analisamos a lição ou o artigo na Revista Espírita, que ele fala da caridade moral e da caridade material, ele fala que a benevolência cada um ou todos nós podemos fazer. A beneficência talvez não teríamos recursos. Mas Carlos atualiza a informação e fala que a beneficência verdadeira é aquela que prepara o nu para a aquisição da própria roupa. Então isso qualquer um pode fazer. O sedento a buscar a sua própria água, assim como o faminto o seu próprio pão. E o enfermo a curar a si próprio, a si mesmo. E na sequência, se observarmos, qualquer serzinho, o próprio corpo humano, se cravar um espinho, como é o caso da lição do Evangelho, o corpo vai criar uma espécie de pus, que é uma inflamação, para expulsar dele o próprio espinho, se nós não dispormos a tirá-lo. Uma criaturinha em Imperatriz, no Maranhão, parece que ela ainda era criança quando uma farpa de madeira atravessou a sua perna e vivia infeccionada a perna até a idade adulta, quando nós a conhecemos. E intuído pela nossa consciência, inspirado pelos bons espíritos e, ao mesmo tempo, auxiliado pelos elementais, pedimos uma vasilha com água, uma bacia. Colocamos os seus pezinhos dentro da bacia e começamos a dialogar lavando aquela perna infeccionada. Pois só uma vez a farpa veio à tona e acabou a infecção. Ou ela teria que sofrer o resto da vida com aquele negócio. Se nada acontece por acaso, então se buscarmos os recursos, eles existem. Então cada situação que a vida nos enviar não é para aceitar acomodado. É resignação ativa, segundo Joana de Ângeles. Não é aceitar sem nada fazer, achando que dor é sinônimo de evolução, conforme falamos. Nós não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para sermos felizes com a consciência em paz à luz do dever fielmente cumprido. E quando Kardec narra que não raramente nós somos os nossos próprios obsessores, porque acusamos os espíritos de tudo, a ponto de os espíritos
chamados ou ditos obsessores pediram uma reunião com Kardec. E eles chegam falando, acusam-nos de certas contrariedades, desgostos familiares, certas aberrações até, das quais somos inocentes. Por isso que Kardec fala que não raramente somos os nossos próprios obsessores. Naquela monta que a Adriana falou no início, 99,9% a encrenca é nossa. Porque eu estou conectado com todos os seres que pensam como eu penso. E se Allan Kardec colocou os únicos meios de nos livrarmos dos obsessores, que é nos tornando moralmente mais forte do que eles, a primeira tarefa, e depois a prece fervorosa e os esforços sérios para a nossa transformação moral. Porque pior do que eles são as nossas más inclinações, os nossos maus pendores, porque são eles que nos atraem. Então, por que atraímos tantas dores? Além dos chamados espíritos sofredores que nós entramos na frequência, não seria a alimentação adequada que nos inflama o corpo inteiro? Não seria a falta de elementos para uma melhor reconstrução e fortalecimento ósseo, das articulações, a musculatura que envolve essas estruturas do esqueleto ósseo e os demais elementos componentes da maquinaria orgânica? Então, Jesus passou pela situação por conta da nossa ignorância e, garanto a vocês, não morreu para nos salvar, senão estaríamos todos salvos. Não tomou sobre ele as nossas dores, porque senão não tínhamos mais dores. Ele passou pela situação sem lamentar, pelas injúrias, calúnias, difamações, etc., para mostrar que todo aquele que busca a cristianização fatalmente vai passar pela crucificação. Basta começarmos a fazer algo diferente no bem do que o meio em que nos encontramos, para alguém começar a puxar o nosso tapete, porque se vencermos, se triunfarmos, se tivermos êxito, o meio vai ter que mudar. Ele prefere que nós fracassemos do que ele mudar, porque o exemplo de um transforma o contexto. Então, conforme Leon Denis, pede para a médium também ler a obra inteira de Leon Denis, pelo menos o problema do ser, do destino e da dor. E nós vamos ver lá numa altura que ele fala que a dor tem a sua causa no egoísmo, no orgulho. Cessando a causa, desaparece o efeito. Então, se voltarmos à corrente da vida, que é pura harmonia, harmonia é sinônimo de saúde. Por isso, esses grandes mestres deixaram as luzes. Porque se Joana de Ângeles, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, narra, numa lição, a dor é bênção e Deus a envia somente aos seus eleitos. Na lição, a paciência. Na próxima lição, ela já muda o contexto. Dar-se-á aquele que tem e retira-se daquele que não tem. E ela já começa com leve ou um bem austero puxão de orelha. Homens cegos e surdos, não é Deus que retira do que tem pouco. É o espírito negligente e descuidado, perde até o pouco que tem. Deus, sim, encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. E ela já não falou mais de dores. Falou, se eu me esforçar, eu vou receber 100 ou 1000 vezes a mais elementos, instruções, matéria-prima para sair da situação. Depende de nós. A vida colocou o obstáculo.
Nós vamos contorná-lo, transpô-lo, ou vamos ficar chorando à beira do caminho? Decisão é nossa, né? Já temos algumas reflexões aqui enviadas pelos nossos amigos, ouvintes. A Pamela colocou que a mudança sempre é interna, do micro ao macro. A Pamela coloca outro comentário, né? Que o olho de peixe é uma tentativa de tirar o corpo estranho, né? Então, quando a gente tem esse probleminha do olho de peixe. Refletindo o meu eu, ele coloca uma questão aqui, Sebastião. Eu não entendi direito, quem sabe você entendeu. Quando Sebastião Camargo falou que Deus não manda uma pergunta que não vamos saber responder. Não concordo, porque é igual na faculdade, quando o professor manda uma pergunta e não sabemos responder. Vamos estudar mais um pouco, daí estaremos prontos. Precisamos realmente substituir o R do karma pelo L do calma? Desculpe-me se me equivoquei. Desculpe se me equivoquei. Meu querido e amado amigo ou amiga, vamos refletir. O reino dos céus está dentro de nós. É fato. Leon Denis, eu creio que deve ter se equivocado, porque ele entendeu esse negócio e foi à luta. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto que existe em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E aí segue a ação silenciosa do pensamento faz germinar a obra. Ou você pode me explicar também, quando eu quis fazer uma instalação elétrica diferente de tudo que eu conhecia, não achei o profissional competente, ou quem encarasse o desafio, porque eu tinha o projeto em mãos, era só executar. Por falta dos profissionais, meio desconsolado, mas com calma, fui pensar e me deitei, e acordei eletricista. Porque se eu tenho quase a idade do universo, então eu devo ter aprendido alguma coisa em outros lugares. E se eu não tenho, tem alguém que sabe desse negócio em algum lugar do universo. Por isso os registros akáshicos. Ou como se explica a criança que o Divaldo Pereira Franco narra que a resposta era de trilhões, milhões, trilhões, bilhões, milhões, etc, etc. Que o menino de 8 anos respondia uma raiz quadrada que chegaria a esse número em 8 segundos. Você perguntava, menino, você sabe quantas células tem o corpo humano? Não sei, mas pergunta que eu respondo. E qualquer pergunta que perguntava, ele respondia. Então, se realmente o reino dos céus está dentro de nós, temos uma conexão com o cosmos, porque do contrário, como se explica outra criança que o Divaldo Pereira Franco conta a sua história e não tem como duvidar, porque está no Guinness Book, no livro dos recordes, e lá não entra falcatrua. Com 2 meses de vida, a criança olha para a mãe e mãe não quer que a criança fala, já começa desde o ventre querer que fale, e tem umas que falam até dentro do ventre mesmo. E a criança olha para a mãe, um pequeno menino chinês, o menino Kim. Pois é, mamãe, eu lembrei, eu sei falar. Com 2 meses.
Com 4 meses, lembrou que sabia escrever e escreveu um poema. Com 9 meses, editou seu primeiro livro de poemas. Com 6 meses, lembrou que sabia andar e, mesmo a máquina não estando totalmente pronta, andou. Me põe no chão que eu lembrei que eu sei andar. Com 6 anos, já tinha lido o equivalente a esses carrinhos de supermercado, 2 carrinhos de livros, sozinho. E foi para a universidade ser sabatinado pelos professores, doutores e reitores, e entrou diretamente na universidade com 6 anos. E hoje, até onde tivemos notícia, ele já está quase com 50 anos, mais ou menos, ou um pouco mais. Até onde nos contaram, com 40 anos, ele já tinha 15 títulos acadêmicos, já que o mundo precisa dos títulos. Física nuclear, biologia molecular, coisas básicas. Nós já sabemos, porque Joana de Ângeles também não deve ter mentido para nós. As respostas mais claras estão dentro de nós. A maioria dos alunos sabem mais do que o professor. Se não tivesse preguiça de pensar, de raciocinar, de duvidar, de indagar. E finalizando com Leon Denis, o universo inteiro está dentro de nós. E nós estamos no universo inteiro. O Khalil Gibran também falseou nas informações. Que dentro de um átomo existe tudo que tem na Terra. Ou seja, um átomo detém o conhecimento da Terra inteira. Então, nós temos o conhecimento. Se não sabemos acessá-lo, é uma coisa. Porque, academicamente falando, nesta vida, eu só tenho o primeiro ano primário incompleto. E a pós-doutora que está aqui conosco, Adriana Rochas, afirmou certa feita que o nosso livro é uma tese de doutorado. Como isso pode acontecer? Então, nós temos as respostas. O caso é que nós não estamos dispostos a pagar o preço, fazer os exercícios, fazer as mudanças necessárias para acessá-las. Porque, do contrário, quantos seres, quantos mestres, vou dar o exemplo de um e finalizar porque eu já falei demais. George Washington Colville, um dos maiores cientistas que a humanidade já conheceu, nunca foi à escola. E ele simplesmente conversava com as plantas, ele não precisava dissecá-las para entender a sua estrutura. Ele dialogava com elas, elas entregavam as informações. Se ele quisesse entender o movimento de uma galáxia, ele estudava a estrutura de uma folha. O mesmo movimento da galáxia estava sintetizado numa folha. E houve uma época nos Estados Unidos que escasseou o material para a produção do óleo, que 50 quilos de massa, por exemplo, dava 5 quilos de óleo. O amendoim, que era desprezado, servia apenas para a comida para os porquinhos, não que eles não tenham direito a uma boa alimentação, se apresentou para ele, falou, nós resolvemos o problema dos Estados Unidos. Com 50 quilos, nós produzimos 17 quilos de óleo. E foi solucionada a questão. Ele conversava, e mais um só, Pietro Baldi. Ele conversava com exatamente tudo, desde os elementos que antecedem a matéria mental, ele já dialogava com eles. Ou seja, ele mergulhava em seu mundo e eles o interrompia dizendo, quem és tu que ouve? Ouça, nós te dizemos, ou seja, nós existimos. Por que será que André Luiz disse-nos? A matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E a matéria mental
é a matéria-prima com a qual nós vamos construir a bioenergia para após construir os infracorpúsculos para a confecção dos átomos. Ou seja, o que nós precisamos é nos libertar da ignorância. A maioria dos alunos sabem muito mais do que os professores. O que é que está acontecendo? Sócrates não ensinava nada a ninguém. Ele provocava a eclosão, assim como Jean-Henrique Pestalozzi, do que tinha dentro de cada aluno, de cada jovem que buscava a sua instrução. Hoje, com as revoluções que está acontecendo na pedagogia, em termos de ensinar, né, o processo de ensino e aprendizagem, o professor passa de um papel para estimulador do conhecimento, né? Então, eu acho assim que é o estímulo mesmo, você vai estimular a pessoa a buscar esse caminho e ela mesma se descobre, né? Então, enquanto autodidata, quanto pode acessar conhecimentos que, pela revolução tecnológica, né, está acessível para todo mundo. Né? Então, basta só um direcionamento do professor com aquele rito, né, das disciplinas, como elas são formatadas. Eu costumo brincar, né? Infelizmente, ainda nós trabalhamos com grades, né? Então, o ensino ainda não é o melhor para todos nós, mas é assim que o mundo nos reconhece, quando a gente se forma nessas caixinhas. E aí, o professor sai desse papel. Foi muito boa essa tua fala, porque mostra que nós somos só estimuladores. Assim mesmo, no processo de cura, Jesus não curava, né? Ele estimulava você a fazer a autocura. Então, é um grande ensinamento mesmo para nós. Pamela coloca aqui para nós, né, que ela tem um aluno autista que a ajuda. E quando ela esquece uma informação, acaba lembrando-a, né? Então, para mostrar que mesmo com uma debilidade, né, dos sentidos, que a pessoa não expressa completamente aqui na Terra, né, com todo o seu potencial, tem essa possibilidade, né, Sebastião? Com certeza. E só lembrando, foi um autista com 8 ou 12 aninhos de idade que decifrou o código secreto do Pentágono. Como? Autista. E o nosso amado Tupinambá está mandando um recadinho para a nossa médium. Olha lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1862, artigo no qual Allan Kardec vai dizer-nos que a energia do corpo muda-se totalmente dentro de 2 meses. E eu completo agora por minha vez. Se mudarmos o pensamento, em 2 meses teremos um corpo totalmente novo. E se ela se empolgar e quiser ir além, ela vai em Camille Flammarion, A Morte, o Seu Mistério, no volume 1, ele vai dizer: a energia se renova em alguns dias, a totalidade. E basta a mentalização para criarmos um órgão novo. Órgão novo. Anotei aqui. Do Camille Flammarion, qual que é o livro que eu não consegui pegar? A Morte, o Seu Mistério. Ele tem 3 volumes, é no volume 1. Ok. Gratidão a essa espiritualidade que fica ativa aí conosco, nos auxiliando. Bom, refletindo o meu eu, colocou ainda que quanta sabedoria, gratidão por me fazer refletir sobre meu eu. Gratidão, Sebastião Camargo. Agradeceu aí. E nós agradecemos a sua participação conosco, né, Sebastião? Pois nos ajuda a compreender nuances que às vezes está acobertada para nós. Sim, e não só
Isso, agradecemos pela humildade dele. Refletindo meu eu, pode ser ela, não sei porque é um título. Então, Com certeza. gratidão a você por ter essa abertura, não ter ideias fixas, e é assim que crescemos na troca de ideias. Bom, já estamos quase chegando ao final do tempo, mas dá para ler mais um parágrafo ou dois aí, né, Sebastião? O que você acha? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Esqueci de fazer a sua pergunta, né, dona Miriam? Eita, ela está de leitora, eu cortei. Manda ver. Não, dizer não, você ter medo de dizer não para uma pessoa, né? É um obsessor que você tem dentro de você mesmo? Podemos dizer que é a falta de conhecimento mais abrangente. E o não temer a reação da pessoa. Porque dizer não também é caridade. Então, nós não queremos ficar em desconforto se dissermos o não para tal pessoa. Então, às vezes, com medo da reação, nós nos retraímos. Ou esses ditos obsessores internos, a insegurança, o medo, várias situações internas, não querem passar pelo desconforto. Porque quando dizemos eu não quero engordar, segundo a psicologia, o cérebro não lê o não. E o que sobra? Eu quero engordar. Então vamos dizer à pessoa, seja lá quem for, se o nosso sim for sim e se o nosso não for não. Então não dizer sim para agradar quando a palavra é não e não temer a reação da pessoa. Se dissermos não, ela ficar um pouco descompensada. Mas podemos até dosar a pílula, ou dourar a pílula, como nós falamos. Não dizer a verdade que acreditamos tudo de uma vez, mas em doses homeopáticas. E dando conforme ela tem condição de digerir. Mas, segundo Miramese, está também em nosso livro, quando é hora de dizer, não se deve calar. Sim, entendi. Mesmo assim, com as consequências que virão a dizer ao não, temos que estar preparado, é o que você disse, né, para aguentar. Exatamente isso. Nós estamos prontos para aguentar, às vezes, a maldade, porque ela pode partir para a mentira, a maldade, a maledicência, a difamação, várias coisas. Então, nós estivermos preparados, quando é hora de dizer, não se deve calar, porque do contrário a pessoa vai ficar nesta frequência ou nesse clichê o resto da vida. Eu peço até para Adriana ler de novo a primeira citação de Chico Xavier, de hoje, na página 369, lá no final da página. No final. E vamos refletir sobre ela aí. Se adquirirmos complexos de culpa, nós estamos criando cadeias que nos aprisionam a processos de vida inferior. E vamos emitir de nós mesmos irradiações perturbadoras, suscetíveis de criar muita luta, muito conflito, naqueles de quem nos aproximamos, porque criamos estes conflitos em nós mesmos. Então, se isso acontecer, vamos supor que a gente arrisca dizer o não. E depois a pessoa reage, se fazendo de vítima, você sabe todo aquele cenário que se cria, aí você cria o complexo de culpa. Cria as prisões em si mesmo e depois vai atormentar quem está à sua volta. Então, sem essa, eu fiz o melhor que eu podia.
Não intencionei fazer o mal. Vivo o que eu estou dizendo, esse sim que estou falando para outra pessoa. E até o próprio Cristo, num dado momento, disse: raça de víboras, até quando eu suportarei vocês? E assim por diante. Então, dependendo da situação, é necessário, às vezes, dar um tranco. Mas eu preciso ter o cuidado de vivenciar a mensagem que eu estou falando. Do contrário, é um não meio falso. Porque eu digo não apenas para me livrar da pessoa e, na prática, eu não faço aquilo que estou aconselhando que ela faça. É exatamente por isso que eu perguntei, dizer não, que vai entrar um conflito dentro de mim, às vezes eu dizendo não, eu não quero, ou omitir dentro de mim mesmo, né, uma que poderia ser um sim ou um não. É bem isso mesmo, foi o que eu tinha comentado sobre isso. Muito obrigada. O papo está maravilhoso, mas vamos deixar a 371 para a semana que vem, né? Com o Marcelo, quem sabe vem estar conosco. Agradecemos. Ah, tem uma pergunta aqui de Anderson Guerra, acabou de fazer, Sebastião. Vou dar essa deixa, viu, Anderson? No caso da pergunta da dona Miriam, serviria como estímulo falarmos com seu espírito mentalmente? Essa é sempre a nobre recomendação. E, normalmente, quando falamos com a consciência da pessoa, a própria consciência transmite a informação e nós somos apenas o portador da mensagem. Isso é o que mais acontece conosco. Então, quando dialogamos com a pessoa, principalmente no chamado atendimento fraterno, as informações que damos à pessoa são as informações que estão na sua própria consciência. A isso chamamos compaixão. Ouvir a essência da pessoa e tirar da essência as próprias diretrizes para que a pessoa possa seguir. E se soubermos exercitar esse mecanismo ou adquirir essa habilidade, facilita, porque há coisas que essa essência vai dizer que só a pessoa sabe. Eu não sei, e ela vai ficar, mas como que você sabe disso? Não sou eu que estou dizendo, sou apenas o portador da mensagem, sou o médium, estou seguindo minha inspiração, porque ele está me inspirando ou transmitindo, estou repassando a você. Mas se você for meditar, isso já está em você, a solução que agora te apresento. Então, sempre a melhor técnica, converse com a consciência, com a mente, com o mundo psíquico emocional, com o mundo perispiritual e só por último, fale com a parte física, porque normalmente os sentidos às vezes nem acreditam no que vê. Perfeito. Forte isso. Para finalizarmos, eu vou ler a mensagem que o Sebastião mandou para mim. Eu achei muito interessante, para deixar só vocês pensando aí sobre o espelho de Brahma Kumaris, né? Brahma Kumaris, que você mandou para mim. O bem que você vê nos outros está também em você. As falhas que você vê nos outros são também suas. Acima de tudo, para conhecer-se, você precisa saber. As possibilidades que você vê nos outros são possíveis para você também. A beleza que você vê ao redor é sua beleza. O mundo ao seu redor é um reflexo, um espelho que mostra a pessoa que você é. Para mudar o mundo, você precisa mudar a si próprio. Culpar e se queixar só tornará as coisas piores. O que quer que lhe incomode é sua responsabilidade. O que quer que você vê nos outros mostra a si mesmo a você.
Veja melhor nos outros e você será o seu melhor. Veja o melhor nos outros e você será o seu melhor. Dê aos outros e dará a si mesmo. Aprecie a beleza e você será belo. Admire a criatividade e você será criativo. Ame e você será amado. Procure compreender e você será compreendido. Ouça e sua voz virá do coração. Ensine e você aprenderá. Aprenda e você ensinará. Confie e sua fé crescerá. Brahma Kumaris, né? Sebastião me mandou essa mensagem, eu achei maravilhosa e casa muito bem com o que nós estudamos aqui, né, Sebastião? E até sugiro que Fecha. você coloque ela na descrição do vídeo. Com certeza. Coloco. Que alguém ouviu aí já facilita o trabalho para alguém que for procurar. Coloco, então, sim. Temas como esse será a participação do Ariaci Virgínio em nossa quarta vivência Despertar da Consciência. Maravilha, maravilha. Mas nós agradecemos infinitamente, né, todos vocês que estiveram aqui conosco nesse domingo de Páscoa, reflexão para muitas religiões, com as suas diversas perspectivas de vida, de ensinamento, e a principal para nós, né, é a vida continuar sempre nos oportunizando a melhora contínua, de sermos seres melhores a cada dia. Nossa gratidão, pedir para a dona Miriam se despedir de vocês, passar para o Sebastião Camargo, para ele deixar seu recadinho final para nós. Em um excelente domingo de Páscoa, né? Vamos pensar no que tudo que nós estudamos hoje para o nosso crescimento. Muita gratidão às explicações do Sebastião, um ser de luz que nos ensina cada momento de uma palavra escrita nos seus livros. Muita gratidão. Um ótimo domingo para todos. E pedimos a todos que reflita neste domingo de Páscoa, que Páscoa é transformação, é libertação, é sair de dentro de si e brilhar como Jesus recomendou a própria luz. Desse modo, se o Cristo está fora, ele está dentro também, porque foi ele que disse-nos: eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, ele em mim. Podemos dizer, conforme Kardec, na Revista Espírita, e colocamos na página 39 de nosso livro, que todos os encarnados e desencarnados formam o que chamamos de alma da Terra, cuja consciência diretora é o Cristo. Somos a semelhança do que Paulo de Tarso disse-nos, células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. E finalizando com a recomendação de Jesus: tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E tudo o que fizermos a ele, é a nós próprios que estamos fazendo. Feliz Páscoa, abraços de luz e muita paz. Aguardo vocês às 17h30 para continuarmos a nossa história falando de segurança mediúnica. Ótimo. Que é a obra mais bela que eu já li, até porque foi a primeira obra que eu estudei. Cada lição, num grupo de estudo, levava 2 horas para ser compreendida. E nunca vi obra tão bela que fala da beleza da mediunidade com Jesus. Desconheço, com todo respeito a todas as obras, mas a grandeza e a simplicidade da obra para falar da mediunidade com Jesus é algo descomunal. Esta obra de Miramês, por João Nunes Maia. Então vale a pena ler, reler e pôr na cabeceira, como nós falamos, livro de cabeceira.
Maravilha, uma gratidão imensa a todos vocês, gratidão Sebastião Camargo, gratidão Dona Miriam, um abraço a todos, um feliz domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.